Existe um conflito silencioso entre espiritualidade e prosperidade. Será que se eu ganhar muito dinheiro, Deus ele vai se afastar de mim? E se essa pergunta já passou pela tua cabeça, então fica aqui que esse vídeo é exatamente para você. Eu já sei que se você está aqui é porque você ama a Deus, você ora, você busca direção, mas ao mesmo tempo você também diz que quer crescer. Você diz que quer expandir, que quer prosperar, mas no fundo existe aí um medo silencioso de que prosperar demais possa te afastar de Deus. E se o seu bloqueio financeiro hoje não for falta de estratégia, mas for culpa espiritual, respira, porque esse eu sei que é um assunto muito delicado. Mas a gente precisa falar sobre ele hoje. Porque se você já me acompanha, você sabe que eu não separo vida espiritual de vida empresarial. Deus é o CEO do meu negócio. E se você ainda não me conhece, eu sou Laís Medeiros, eu sou empresária, sou esposa, mãe, mentora de mulheres que já têm resultado, mas que querem crescer aí com estrutura emocional, com estrutura estratégica e principalmente espiritual. E ao longo da minha caminhada eu percebi uma coisa muito clara. Muitas mulheres de fé, elas querem prosperar, mas internamente elas se sentem desconfortáveis quando elas começam a prosperar de verdade. Elas começam a orar pelo crescimento, mas aí quando o crescimento vem, surge culpa, surge medo, surge um conflito interno, assim, meio difícil de explicar, sabe? Acontece que muitas de nós crescemos ouvindo frases como: ah, o dinheiro muda as pessoas, é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino de Deus. Quem nunca ouviu essa, né? Humildade é viver simples, e sem perceber, a gente foi criando aí uma associação muito perigosa de que faturar mais, ganhar muito dinheiro, pode significar se afastar de Deus. Só que tem uma diferença muito grande entre dinheiro e idolatria. E é aqui onde mora o grande erro. Prosperidade não é o problema. O problema é quando o dinheiro ocupa o lugar que é para ser de Deus. Mas aí, ter recurso, construir patrimônio, expandir influência, isso tudo pode ser um instrumento. A questão aqui não é se você prospera, mas é quem governa o teu coração enquanto você prospera. Essa é a grande pergunta. E não só por entender isso, mas principalmente por já ter vivido na pele esse conflito, que hoje eu vou te falar aqui 3 sinais de que você ainda carrega esse padrão de pensamento. Acompanha comigo, mas fica tranquilo que eu também vou te entregar 3 movimentos práticos para que você possa aí alinhar espiritualidade e prosperidade de uma forma muito madura, que eu mesma apliquei e que me ajudam muito hoje a ter um negócio crescendo, prosperando, mas que não me causam nenhum peso ou culpa por isso. Então, o primeiro sinal, você ainda acredita que sofrer é mais santo do que prosperar. E esse é um ponto muito sensível, porque na nossa cultura existe uma romantização imensa do sofrimento, como se dificuldade constante fosse assim, alguma prova de espiritualidade. Mas sofrimento, ele não é moeda de santidade. Disciplina é espiritual, caráter é espiritual e a gente vê isso em inúmeras passagens na Bíblia. Integridade é espiritual, obediência é espiritual, mas escassez permanente não é sinônimo de profundidade com Deus, de forma alguma. Você pode ser profunda, você pode ser próspera, você pode ser espiritual e estruturada. Você pode ser íntima de Deus e estrategista no mercado e ter um negócio faturando aí seus múltiplos 6 dígitos todos os meses. Segundo sinal é sentir culpa por prosperar mais que o teu círculo. Preste atenção, esse é um ponto muito silencioso, porque às vezes o conflito não é só com Deus, é com as pessoas que estão ao teu redor. Você começa a crescer e aí percebe que a tua realidade financeira já não é mais a mesma dos teus círculos, principalmente o teu círculo religioso. E aí algo dentro de você começa a tensionar, começa a te incomodar. E você começa a diminuir suas conquistas. Você evita falar de crescimento. Você sente que precisa justificar o teu crescimento o tempo todo. Como se prosperar fosse arrogância. Mas deixa eu te perguntar com muito carinho. Desde quando prosperidade bem administrada é orgulho? Orgulho é sobre postura de superioridade. E maturidade espiritual, ela inclui você saber lidar tanto com a abundância quanto com a escassez. Já o terceiro sinal é o medo de julgamento espiritual que ainda você sente. Preste atenção. Tem mulher que cresce e aí começa a se perguntar: será que eu estou me afastando de Deus? Será que eu estou ficando muito ambiciosa? Será que Deus ainda se agrada de mim nesse nível? E aí, sem perceber, ela começa a se frear.
Mas aí vamos alinhar algo aqui muito importante, tá? Expansão não é sinônimo de vaidade. Crescimento não é sinônimo de soberba. E sucesso, ele não é sinônimo de frieza espiritual. Quem disse isso? A pergunta aqui não é quanto você tem, mas é como você administra aquilo que você tem. E se até aqui esse vídeo está fazendo sentido para você, já curte, já se inscreve aqui no canal, porque toda semana tem vídeo novo para você. E aí fica aqui até o final, porque agora eu vou te mostrar 3 movimentos para você começar a quebrar esses padrões. E o primeiro movimento que você precisa fazer é redefinir prosperidade como uma ferramenta de impacto. Preste atenção. Veja bem, nós não estamos falando ainda do seu motivo pessoal. Aqui a gente está falando da tua visão sobre o dinheiro em si. Você precisa parar de enxergar crescimento como um risco espiritual e começar a enxergar como responsabilidade ampliada. Preste atenção. O dinheiro, ele só potencializa quem você já é. Então, se você prosperar mais, o que exatamente você consegue sustentar? Quantas pessoas você consegue empregar? Quantas famílias podem depender da estrutura que você está construindo? Quantos projetos podem sair do papel? Quantas mulheres podem ser alcançadas através do teu trabalho? Então, prosperidade, ela não precisa ter relação com status. Ela pode ter relação com expansão de influência, de alcance, de contribuição. E aí, quando você entende que recurso é uma ferramenta, ele deixa de ser uma ameaça e passa a ser um instrumento. E aí eu posso te falar isso com muita tranquilidade. Hoje eu vivo plenamente a missão que Deus me confiou. Eu expando o reino, eu levo princípios, eu fortaleço mulheres. E aí, como consequência, eu sou bem paga pelos dons e talentos que Deus me deu. O recurso, ele não substitui o propósito, ele na verdade sustenta o propósito. Olha a diferença. Segundo movimento necessário é você alinhar crescimento a um propósito muito claro. E esse movimento, ele é diferente, preste atenção. Ele não fala da visão sobre o dinheiro. Aqui a gente está falando da motivação para crescer. Porque você pode até entender que prosperidade é uma consequência, mas ainda assim está crescendo pelas razões erradas. Crescer só para provar algo para alguém serve só para ativar a tua insegurança, minha amada. Você começa a olhar para o lado, começa a medir faturamento, medir seguidor, medir visibilidade, medir quem está na tua frente. E isso não gera expansão saudável. Pelo contrário, isso só gera ansiedade constante. Você nunca desfruta, você nunca sente que é o suficiente. Agora, quando o crescimento está alinhado a um propósito claro, interno, consciente, ele ativa a responsabilidade. Ele organiza aí suas decisões. Então eu preciso que você seja honesta, de verdade. Por que você quer expandir? É para competir? É para se validar? É para mostrar para alguém que você consegue? Ou é porque você tem clareza do que você está construindo? Escreve isso. Porque propósito, ele organiza a ambição. Propósito, ele coloca direcionamento no teu crescimento. E aí, quando existe direção, a culpa, ela perde completamente a força. E propósito, ele traz paz para nossas grandes decisões. Terceiro e último movimento, fortaleça a tua intimidade com Deus enquanto você estrutura a tua empresa. Não espera organizar tudo para depois aprofundar a tua vida com Deus. Cresça com Deus, decida com oração, estruture com sabedoria, delegue com confiança. A prosperidade saudável, ela não nasce da autossuficiência. Ela nasce de uma dependência madura, minha amada. Então entenda isso. Não é sobre fazer tudo sozinha e depois pedir para Deus abençoar. É sobre construir junto com Ele. E Ele, desde o início, Ele quer estar contigo. É sobre manter o coração alinhado enquanto a empresa cresce. Crescer não é para te afastar de Deus, pelo contrário. Quando o crescimento está alinhado com propósito e maturidade, ele te aproxima ainda mais de Deus. O que afasta o teu coração de Deus é o teu ego desgovernado. Não é uma prosperidade estruturada. E prosperidade estruturada pode ser uma das maiores expressões de responsabilidade espiritual. Talvez o teu próximo nível não exija de você mais estratégia. Talvez exija aí reconciliação interna entre fé e crescimento. Porque quando você entende que espiritualidade e prosperidade não competem, você para de se dividir por dentro. E aí, quando você para de se dividir, aí sim você começa a sustentar. E agora eu quero saber de você. Me conta aqui nos comentários qual desses pontos mais tem a ver com a tua realidade hoje e a relação aí com a tua empresa e fé.
E se você sente que você está pronta para alinhar identidade, espiritualidade e estrutura empresarial e um novo nível de maturidade, de crescimento, tem um formulário aqui na descrição para você preencher. Eu mesma vou analisar todas as respostas, vou analisar a tua fase, o teu momento, e aí eu te entrego uma devolutiva estratégica com clareza dos próximos passos que você precisa dar. Porque crescer com culpa vai te travar, mas crescer com consciência transforma não só a tua empresa, mas transforma como você vive a tua fé. E se você chegou até aqui e esse vídeo fez sentido para você, transborda ele na vida de alguma amiga sua, de alguma mulher de fé, empreendedora, que precisa ouvir isso também. E eu te vejo no próximo vídeo. Beijo no coração.